Fala galera, então a gente está voltando aqui para mais um bloco das matérias aí que nós estamos analisando sobre a República Brasileira. Meu nome é Guilherme Figo, eu sou professor de História e nesse momento a gente vai começar a falar sobre o quê? Sobre ditadura, sobre os governos militares, que é um momento bastante delicado da história justamente por se tratar de um período em que a relação entre Estado e democracia, ela não é que fique abalada, ela simplesmente passa a ser inexistente, né? É um período, é uma chaga que ainda está muito viva, que ainda está muito aberta na história do país, mas a gente faz uma análise aqui rápida sobre os principais pontos que a gente precisa analisar para o concurso que a gente está esperando aí para vocês. Então, beleza. A primeira coisa que a gente precisa falar, quando nós vamos tratar sobre a ditadura, ou os governos militares, são sobre as tendências que esses governos eles vão ter, né? Se vocês lembram, no último bloco, a gente estava terminando o governo Jango falando sobre o quê? A gente estava terminando o governo Jango falando justamente sobre o momento em que o Rademacher, em que o Costa e Silva, né, uma cúpula ali das Forças Armadas, eles decidem, né, por uma aprovação quase que expressa do ato institucional número 1 e a colocação de Castelo Branco no poder. Vamos tentar entender primeiro na cabeça deles, o que está significando esse período? Eles tentam alegar que seria uma necessidade que o Brasil passava para que nós pudéssemos nos livrar de um mal comunista, aquela coisa, né? União Soviética, ditadura e tal. Então, na cabeça de os grupos militares, né? Na cabeça dos grupos militares, um grupo defendendo a permanência dos militares no poder por um período curto, onde você teria uma série de atitudes ou uma série de políticas que iriam retirar esse mal comunista da nação, esses sendo os moderados. E um outro grupo, que seria um pouco mais exaltado, né, o que a gente chama de linha dura, são aqueles que defendem uma longa jornada dos militares no poder, uma longa permanência, onde esses seriam os responsáveis aí pela segurança nacional. No caso, a linha dura está disposta a ir um pouquinho mais além, né, dos limites aceitáveis, um pouquinho não, bem dispostas a irem bem mais além do que deveriam, né, nos limites normais de uma democracia, por aquilo que eles acreditam. Em todo caso, quando você começa a falar do Castelo Branco é um presidente considerado moderado, tanto que alguns moderados podem ser chamados também de castelistas, tá ok? E a ideia deles é exatamente essa. Na cabeça do Castelo Branco, ele está assumindo aí no finalzinho de 64, né? Quer dizer, no início de 64, permaneceria no poder aí pouco mais de 2 anos, quando o Brasil estivesse livre do comunismo, ele iria retornar ao poder aos civis. Essa foi a propaganda que os então militares do período faziam e que muitos civis legitimaram. Como eu falei para vocês na última aula, a gente está falando sobre a marcha com Deus pela família, industriais e bobobó, aquela coisa toda. O fato é que quando o Castelo Branco ele assume, o ato institucional número 1 ele já está aprovado, né? O ato institucional não é aprovado dentro do governo dele, ele já estava aprovado para que pudesse endossar o governo dele, eleito indiretamente dentro do Congresso. Só que o ato institucional traz reverberações para o primeiro mandato? Sim. Por quê? Porque é um ato institucional que diz, entre várias coisas, que ele está autorizado a retirar todas as liberdades individuais, se necessário, e inclusive cassar mandatos. Mandatos daqueles magistrados que pudessem, porventura, vir a ser considerados o quê? Subversivos dentro da política brasileira. Então você percebe que esse ato institucional número 1 dá à presidência um caráter indireto, onde você retira liberdades individuais, como, por exemplo, o voto, você joga isso para dentro do Congresso e você começa a criar aquela lógica novamente que nós vimos na Era Vargas, de um superexecutivo, não é verdade? Onde ele pode caçar mandatos, onde ele pode fechar instituições, onde ele pode fazer uma série de coisas, alegando estar fazendo isso em nome da segurança nacional, em nome do Brasil. Durante o seu governo, politicamente falando, nós falamos de outros atos institucionais, né? Nós já tivemos o ato institucional número 1 aprovado. Nós falamos também do 2, nós falamos do 3 e do 4. E o que cada ato institucional desse prescreve? O ato número 2 é o ato que vai falar sobre a criação de uma lógica de bipartidarismo. De um lado nós vamos ter a Arena e do outro lado o MDB. Quem são esses personagens, né, que não são considerados nem partidos, e sim agremiações políticas? A Arena é a Aliança Renovadora Nacional. Tecnicamente eles são os pró-ditadura, tá ok? E o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, os contrários à ditadura.
contrários à ditadura, uma oposição, mas uma oposição consentida, mas vigiada. A verdade é que os militares tentam disfarçar muito esse governo, essa ideia de um autoritarismo. Eles podem até falar, somos autoritários, mas não somos totalitários, permitimos uma oposição, muito diferente do que Vargas fez ou do que outros grandes ditadores fizeram. Mas o fato é que é uma ação que tenta desconstruir uma visão que é clara, era uma ditadura, tá ok? Então você passa a ter dois partidos, o bipartidarismo, no ato institucional número 2. O ato institucional número 3, ele é um pouquinho parecido com um. Em que sentido? As eleições para governadores passam a ser também eleições indiretas e as eleições para prefeitos daquilo que eles consideram as principais cidades também passam a ser indiretas. Então, cidades que são muito grandes, cidades que possuem uma capacidade industrial muito grande, um campo industrial muito grande, consequentemente a possibilidade de um proletariado ou de sindicatos muito fortes, provavelmente os militares estariam agindo exatamente nessas cidades para tentar coibir essa ação sindical. Uma vez que, nesse momento, o que se percebe é todo e qualquer discurso que seja pró-trabalhista, pró-sindical, é colocado como um discurso subversivo, é colocado como um discurso muito ligado ao quê? Que é um discurso muito ligado às esquerdas, e por esquerdas entenda-se União Soviética, contexto de Guerra Fria. É um momento que o Brasil está sendo muito vigiado, né? É um momento que você tem aí a Operação Brother Sun, por exemplo, que os Estados Unidos claramente estão manipulando aí uma grande política de blindagem da América Latina para evitar novos regimes ditatoriais, como é o caso de Cuba, mas novos regimes ditatoriais de esquerda, porque eles legitimam os regimes ditatoriais de esquerda. É só você ver a questão, por exemplo, do Perón, né, na Argentina, o Pinochet, no Chile, e toda a ditadura argentina, que inclusive foi uma ditadura muito mais grosseira do que a nossa ditadura, a nível de violência. Então você percebe que, de fato, você vai ter sim uma intervenção norte-americana, ainda que uma intervenção que fique por baixo dos panos ali, né, nos bastidores, mas eles estão agindo, eles estão legitimando, tanto que você, nesse período, começa a ter a entrada de alguns fuzis, como o M16, dentro do Brasil, que passam a ser fuzis de assalto médio, que os exércitos brasileiros vão usar também nesse período, seja no combate às guerrilhas que venham a se formar em função da ditadura, né, seja em outros momentos mais da história brasileira. Então, AI1, eleições indiretas para presidente, direito de cassar mandatos. AI2, o bipartidarismo, a Arena MDB. O AI3 vai ser a questão das eleições indiretas nas cidades de segurança nacional e nos governos brasileiros. E o AI4, que nesse momento passa a ser o último AI que nós vamos ter assim a nível de estudo, é o ato institucional, né, o AI que vai constitucionalizar esses atos. Ou seja, ele cria, ou ele prescreve, no caso, né, a criação de uma nova Constituição, onde essa nova Constituição seria chamada Constituição dos Militares. Então, nós já passamos pela da República, né, nesse período republicano, a gente já entendeu em alguns momentos a da Nova República, que é o período do café com leite. A gente fala sobre a de 34 com Vargas, a gente fala de 37, o Estado Novo Varguista, a gente fala de 46 com o Dutra, e agora a gente está falando de 67, na verdade, né, quando os militares, eles então tomam o poder e iniciam essa ditadura. Do ponto de vista político, você está falando desses atos institucionais, ok. Do ponto de vista econômico, você começa a perceber o quê? Uma movimentação que visa, sim, uma tentativa de recuperação econômica. Então, por exemplo, você vai falar sobre o PAEG, que seria um projeto de aceleração, né, de aceleração econômica governamental. A ideia do PAEG é que você traga os tecnocratas, né? Então a gente tem ali os ministros Campos e Bulhões, que eles vêm trazendo uma ideia de que nós devemos desenvolver a economia brasileira, nós devemos desenvolver a indústria brasileira. E isso vai ficar muito aparente quando você começa a criar algumas lógicas aí, como por exemplo a questão do fundo de garantia por tempo de serviço, né? Quando você começa a adquirir uma política de captação de investimentos externos para trazer esses investimentos e investir na indústria brasileira. O PAEG, ele é uma das grandes chaves para você compreender o milagre brasileiro, uma vez que o PAEG ele se coloca num período em que o mundo está colapsando. Tá? Mais para frente, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas é interessante que você já tenha essa ideia de que o projeto de Campos e Bulhões, ele vai ser um projeto interessante aos olhos dos investidores externos. E o milagre brasileiro, ele só é possível porque você tem exatamente essa política.
ok? A gente sai um pouquinho, né, desse campo de economia, a gente deixa de falar um pouquinho do ato institucional. A gente já viu como nesse período, então, a gente está querendo limpar a sociedade brasileira desse mal comunista. Então, questões como, por exemplo, a Lei de Segurança Nacional, onde você fala, por exemplo, sobre a ideia de combater o comunismo, né? O combate ao comunismo também é a sua obrigação. O Brasil, ele está nas nossas mãos. Eles criam uma ideia de que os vizinhos devam se caguetar, se o seu vizinho está usando muito vermelho, se você sabe que o seu amigo de escola e os pais são comunistas. Eles meio que criam essa coisa para que o comunismo seja combatido e ele joga nas pessoas uma tentativa, de repente, de humanizar esse governo e fala assim, venha participar conosco. Quando, na verdade, isso é uma propaganda que está incitando exatamente caguetagem, né? Delação, que é uma coisa bastante atual hoje em dia. Então, nesse primeiro Castelo Branco, a gente pode falar sobre isso. Castelo Branco não imaginava que, de fato, ele passaria o governo para um outro militar. Ele tinha certeza que ele passaria para um civil. Tanto que você vai ter alguns civis, como, por exemplo, o próprio Carlos Lacerda, que vai estar apoiando os militares no primeiro momento. E na saída de Castelo Branco para a entrada de Costa e Silva, que não é moderado, muito pelo contrário, ele faz parte da linha dura, você percebe que o Lacerda, ele vai marchar para fora do Brasil, indo lá para o Uruguai, para tentar formar uma frente de oposição junto de nomes como, por exemplo, o JK, junto de nomes como, por exemplo, o Jango. Então, quer dizer, o Lacerda, tradicionalmente o denista, oposição, se unindo a esses grupos que ele sempre combateu, uma vez que ele percebe que os militares não vieram para ficar 2, 3 anos e vão sair. Eles vieram para permanecer no Brasil. E a ideia que se coloca é essa. Tanto que, quando Costa e Silva ele entra para governar, iniciam-se manifestações de oposição à permanência dos militares no poder e manifestações de oposição às restrições democráticas que são mantidas. Você fala, por exemplo, da passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. Você vai ter aí alguns protestos, a morte de um estudante secundarista, né, que é o Edson Luiz, e isso acaba incitando a população a tomar as ruas. A população ela vai tomando as ruas e aí você passa a ter estudantes, trabalhadores, corpos sindicais, diversos grupos que estão se sentindo sim oprimidos por esse governo que de fato oprime. E nas ruas do Rio de Janeiro agora você inicia uma manifestação que vai ser sim coibida com o uso de muita violência. São aquelas cenas clássicas que vocês têm de militares correndo com os cavalos, de algumas granadas sendo jogadas, em contrapartida algumas pedras são arremessadas nos militares, aqueles confrontos urbanos que a gente está acostumado a ver naquelas cenas que são assim mais marcantes da ditadura, né? Esse período de tropeço social que a gente tem, onde os brasileiros começam a impor a si mesmos, né, esse conflito constante, né? É um impondo ao outro. Então, essas cenas elas ficam muito claras. Se na sociedade você começa a falar sobre essas manifestações no âmbito social, dentro do Congresso você vai ter Márcio Moreira Alves, que é um deputado do MDB, um MDBista, propondo, por exemplo, que haja um boicote popular ao desfile 7 de setembro, ao desfile cívico-militar do 7 de setembro. Alegando que não é esse o Brasil que a gente deva celebrar ou que a gente deva comemorar, porque seria um Brasil triste, né? A tristeza de um Brasil que está vivendo sobre a marca, né? O tacão da bota de uma ditadura. Ao mesmo tempo, eles começam a incitar que as meninas não namorem com alunos de colégio militar e que não namorem com cadetes, uma vez que a gente não pode incitar esse comportamento, essa militarização, essa questão toda. O Márcio Moreira Alves, ele é um cara que por pouco não some aí nesse momento na ditadura, porque foram boicotes muito declarados dentro de um governo que, por mais que haja uma oposição, a gente sabe que é uma oposição consentida pelo próprio governo, ele está vigiando esses caras todos. Tanto que vai ser o momento em que você vai ter uma reação muito forte desse governo militar com Costa e Silva, que é a aprovação do ato institucional número 5. O AI-5, ele simplesmente chega botando o pé na porta de todos os brasileiros, tirando todos os seus direitos individuais, né? Os seus direitos adquiridos com a Constituição, e você começa a viver meio que no que a gente chama de anos de chumbo. Você agora passa a ser vigiado nas escolas, nas faculdades. Você passa a ter órgãos de repressão que começam a bater muito forte com censuras sobre música, sobre peças de teatro, sobre cinema, sobre revistas, conteúdo de revistas e livros. É subversivo? Não é subversivo?
Só que ao mesmo tempo que você tem essa censura, digamos assim, não física às pessoas, né? E você fica aí vigiando e com atos de vigia sobre a população, você também tem uma imposição muito violenta quando você retira o Estado de Direito do trabalhador brasileiro. Quando você retira o Estado de Direito do brasileiro em si, né? Do cidadão brasileiro. Só que você percebe que a partir do momento que o AI-5 está sendo colocado, eles trazem o DOI-CODE, né, que seria o Departamento da Ordem Interna, o Departamento de Operações e Policiamento Interno. Você percebe que são órgãos de repressão plena. Então você passa a ter uma inteligência muito focada, você passa a ter órgãos de repressão que estão muito ligados aí a essa ideia de combater o comunismo no Brasil. E você vai ter, nesse momento, o surgimento de diversas formas de resistência da dita esquerda brasileira. Você passa a ter as resistências armadas, você passa a ter resistências artísticas, e essas formas de resistência alegam ter surgido em função da violência imposta pelo AI-5, pelos anos de chumbo. E o governo alega que o AI-5 foi necessário em função das manifestações de oposição que ele deveria o quê? Manutenir a ordem. Então você percebe que fica uma disputa meio ideológica, onde um se justifica pelo outro, mas o fato é que o AI-5 impõe um conteúdo de violência muito forte para essa população, e essa população reage, talvez, com uma violência no mesmo nível. É o momento que você está chegando ali 68, mais ou menos, e por problemas de saúde, o Costa e Silva ele é afastado. Quer dizer, não dá nem tempo dele governar durante o AI-5. A verdade é que o Costa e Silva ele faz a cama, mas quem deita mesmo como o grande, digamos assim, ditador do período é o Médici. Esse sim. O Médici ele é aquele cara que quando ele já entra de sola. Porque quando ele entra com o AI-5, você vai ter as guerrilhas urbanas. Então a gente fala do movimento revolucionário 8 de outubro, que é um movimento de guerrilha urbana. Você fala do Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, né, que também é um movimento de guerrilha urbana. Você está falando das organizações aí com as guerrilhas do Araguaia. A gente pode falar do Marighella, né, que também vai ser um ex-oficial do Exército que vem para o lado da esquerda e passa a dar alguns treinamentos aí para essa guerrilha urbana e também para a guerrilha que a gente chama de guerrilha rural. A inteligência brasileira alega que teriam infiltrado, né, aqui no Brasil alguns cubanos que vieram para dar treinamento e que alguns brasileiros teriam ido fazer treinamento de guerrilha em Cuba. Quer dizer, cria-se toda uma tensão social onde os militares eles alegam que eles estão agindo em prol do interesse do Brasil, para combater o comunismo. Em contrapartida, esses comunistas estão agindo em prol do que? Da população brasileira contra esse fim do Estado de Direito, essa ditadura. Fica nessa situação, mas não só nessa situação armada, você também tem diversos artistas que estão agindo de uma forma a resistir a esse governo. Você fala do Chico Buarque, você fala do Caetano Veloso, você fala da fase dos grandes festivais, né? Se de uma hora para outra você começa a perceber o surgimento de uma arte mais politizada, é justamente para fazer oposição a uma arte que não era politizada, uma arte que, digamos assim, era até um pouco mais ingênua. Você está falando aí, por exemplo, sobre a oposição que se faz à Tropicália, a Jovem Guarda. A Jovem Guarda é uma coisa muito juvenil, a Jovem Guarda é uma coisa muito infantil que aliena. Enquanto do outro lado você tem uma arte muito mais engajada com o tropicalismo, né? Proibido Proibir, e outros hinos com nomes como Aldir Blanc, por exemplo. O próprio Chico, quando ele começa com algumas músicas, apesar de você, amanhã de ser outro dia. Esse apesar de você, se você é o Médici, né? Eles colocam aí de maneira muito inteligente, uma coisa quase barroca, né? Que vai sendo disfarçada ali nas entrelinhas, justamente para tentar evitar o quê? Para tentar evitar essa censura demasiadamente forte sobre a arte. O cinema novo, ele chega muito forte para fazer uma oposição às chanchadas, tá? Que até então a chanchada, ou as pornô-chanchadas, né, que eram aqueles vídeos que alienavam o jovem, não traziam expresso nenhum tipo de conteúdo político, que também foi uma característica, né, as chanchadas do Estado Novo, que traziam um Grande Otelo e a Dercy Gonçalves. Aqui você já está trazendo outros nomes a essa chanchada e a essa pornô-chanchada. Então você percebe que surgem movimentos de ponto e de contraponto, movimentos pró-militar, movimentos contrários aos governos militares. E isso fica muito claro.
Só que é um momento muito delicado porque a propaganda dos militares é uma propaganda muito positiva. É uma maquiagem muito forte, uma vez que você está falando sobre o momento em que se vive o milagre econômico. O PAEG consegue captar recursos, por quê? Presta atenção, os Estados Unidos estão vivendo o movimento hippie. Os Estados Unidos estão vivendo um movimento que nós chamamos de Flower Power, né? Faça amor, não faça guerra, as grandes contestações ao Vietnã, surge o feminismo, o movimento com Malcolm X, né, que é o Malcolm X, e com o pastor Luther King, que estão lutando pelos direitos civis da população negra, uma igualdade de direitos. Os Estados Unidos estão convulsionando. Se não fosse suficiente, as guerras fora dos Estados Unidos, a gente está falando de uma forte oposição ao governo do período por conta da guerra do Vietnã. Inclusive surgem alguns ícones nesse momento lá fora, como por exemplo Jimi Hendrix, que canta um hino do período, que é o Hey Joe. Né? Quem é o Hey Joe? É o G.I. Joe. É uma forma de trazer esse G.I. Joe, que seria esse jovem americano, a protestar contra essa guerra. A verdade é que os Estados Unidos vivem um momento de grande instabilidade social que não traz a confiança do investidor a colocar dinheiro ali. A Europa vive essas grandes greves, principalmente na França, 68, 69, os estudantes, os sindicatos, os operários, tudo isso torna a Europa também um local onde não é muito jogo ali, não é muito válido você investir. E a União Soviética, ainda assim vivendo as contestações juvenis da Primavera de Praga de 69. Então a verdade é que a ditadura brasileira, ela acaba impondo no tacão da bota uma ordem e com políticas como o PAEG que trazem a confiança do investidor a trazer dinheiro para o Brasil. E é justamente essa confiança que faz você viver o milagre brasileiro. O milagre brasileiro no início dos anos 70, que trazem uma confiança muito grande da própria população, ao surgir slogans como Brasil, ame ou deixo ou ninguém segura esse país. Você vai ter um compromisso do desenvolvimento tecnológico quando você fala da ponte Rio-Niterói, quando você fala da construção da usina de Itaipu, da usina de Tucuruí, Angra 1, Angra 2 começam a ser construídas. Quer dizer, olha o aparato tecnológico que está sendo trazido para o Brasil e a grandiosidade disso tudo. Você constrói a Transamazônica, que prometeu ser a grande estrada que iria o quê? Interligar a região amazônica com o restante do Brasil. E no momento que se colocou dinheiro ali, você teve grandes investimentos. A ponte Rio-Niterói, durante muito tempo, foi a maior ponte a cruzar uma baía no mundo. Né? A usina de Itaipu também, durante muito tempo, foi a maior usina em geração de quilowatts de energia no mundo. Isso é algo muito grandioso. E os militares, quando lançam isso, associado à vitória da Copa de 70, e parece que nessa hora deu tudo certo para os militares, 50 milhões em ação para frente, Brasil salve a seleção, né? A população está eufórica, a população está muito confiante, porque a maquiagem foi tão bem feita que as pessoas não estão vendo aquela face feia de uma ditadura que espanca, de uma ditadura que tortura, de uma ditadura de desaparecidos. Tanto que quando você fala do AI-5, você começa a falar dos grandes exilados políticos. Muitas pessoas vão para fora do Brasil. Isso se reflete em muitas músicas, como, por exemplo, o Gilberto Gil, quando ele escreve algumas canções falando sobre o período que ele passou na Inglaterra, por exemplo. Então, é esse o tipo de momento em que se vive. E o governo Médici, ele traz o auge do milagre, ele traz as tecnologias, ele traz todo esse período em que o Brasil está crescendo 11, 12, até 14% de PIB. Isso é um crescimento muito bom. Países atualmente que estão com taxa de crescimento de 6, 7, 8%, são países com uma economia extremamente estabilizada. E o Brasil, nessa época, estava colocando 12, 14%. Então, foi uma propaganda muito positiva para o momento. Só que quando você vai chegando 7.1, 7.2, 7.3, você começa a viver um contexto externo de instabilidade, gerada pelas guerras do Yom Kippur, gerada pelos conflitos árabes-israelenses, onde o preço do barril do petróleo dispara, né? E aí a OPEP começa a jogar esses preços lá no alto, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, eles começam a jogar o valor do barril lá no alto, uma instabilidade surge e quem está investindo em época de crise retira o investimento. A verdade é que o milagre brasileiro, ele ocorreu com uma grande muleta econômica. A nossa indústria não era tão forte assim quanto se pensa, nós não tínhamos essa autossuficiência que se pregou. A verdade é que se tinha muito dinheiro circulando aqui dentro. E por conta desse muito dinheiro, se fez de fato muito.
Mas a hora que esse dinheiro foi retirado, a sua muleta ficou frágil e a economia caiu. Você entra no colapso do milagre econômico. É justamente o colapso do milagre, aquele momento em que você começa a transitar do Médici ao Geisel. A crise do milagre acaba fazendo com que aquela maquiagem bonita, que faz você ter uma ditadura onde as pessoas acreditam que de fato as coisas estão melhorando, eles comecem a ver uma realidade outra, onde eles começam a perceber que está tendo tortura, eles começam a perceber que os militares eles estão impondo a eles, né, uma coerção muito forte no seu comportamento. E justamente pela crise do milagre, pela primeira vez desde 64, quando os militares assumiram o poder, você começa a falar sobre o quê? Praticamente 10 anos depois, o crescimento do MDB no Congresso. Foram as primeiras eleições em que o MDB conseguiu colocar um número maior de deputados do que a própria Arena. E isso começa a refletir uma realidade dentro da história brasileira, em que a população brasileira ela começa a deslegitimar, em meados da década de 70, o governo dos militares. Aquela população que legitimava, porque grande parte nunca legitimou, não é verdade? Isso faz com que surjam, então, algumas ONGs de direitos humanos que começam a procurar, aí, digamos, aí, o fio solto da ditadura. Se você associar esse período, 75, 76, já governo Geisel, ao momento em que lá fora o bloco soviético começa a dar os primeiros sinais de crise, você liga 1 mais 1 e percebe o quê? Se o grande problema é o comunismo, lá fora o comunismo está colapsando. Então aqui dentro não tem mais a necessidade dos militares continuarem no poder. É quando você vai começar aquelas grandes manifestações pelo quê? Aquelas grandes manifestações para a reabertura política. E o governo Geisel, diferente de Médici, Costa e Silva, que era linha dura, o governo Geisel, ele é moderado, ele é castelista. Ele não abre de uma vez por todas e de uma hora para outra, mas ele já começa aquele discurso que os militares fazem por praticamente outra década, né? Uma abertura lenta, gradual e segura, porque pode ser que os comunistas estejam escondidos nos bueiros da ditadura. Pode ser que seja só uma jogada para que nós baixemos a guarda e para que eles voltem com tudo. Então, acaba-se que você tem aí a aprovação de uma lei Falcão, que na verdade nada tem de democratização. A lei Falcão foi simplesmente uma sacada que eles tiveram para tentar coibir o avanço do MDB, né? A tentativa de conter o avanço do MDB, quando eles trocam aí os horários das propagandas eleitorais, eles limitam aí o horário dos partidos. Só que logo que você aprova a lei Falcão, alguns meses depois você vai aprovar os pacotes de abril. E os pacotes de abril, você tem a esperança de que venha aí uma redemocratização mais plena, quando na verdade não vem. Dentro dos pacotes de abril, o que você mais destaca, por exemplo, são os senadores biônicos. Né? O presidente ele dá um recesso forçado ao Congresso, ele esvazia o Congresso e as pressas aprova. Um pacote onde você tem senadores biônicos com 1/3 do Senado sendo colocado pelo próprio governo. Ou seja, 1/3 do Senado é governista. Os outros 2/3 você vai ter o quê? A votação. Você tem a votação onde mais ou menos 1/3 ficaria com o MDB. Então você soma 1/3 mais 1/3, que seria o restante aí da Arena, 2/3 com os militares. Qual é o projeto de lei da maioria MDBista dentro da Câmara dos Deputados que vai ser aprovado? Eles criam meios para legitimar uma manutenção dos militares no poder. E isso acaba ficando tão aparente que órgãos como a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, e a ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, eles começam a bater muito forte nos militares, desejando de fato uma redemocratização. Tanto que um dos nomes mais ativos que você vai ter nesse contexto vai ser o Vladimir Herzog. E o Vladimir Herzog ele foi suicidado, né, dentro do prédio do ICOD. Figa, suicidado? É, ele foi suicidado. Claramente, quando vazam as fotos, eu acredito que os militares eles não tinham a intenção de que aquela foto vazasse, né? Ele está espancado, sinais de espancamento claro, enforcado com uma corda dentro da sua cela, mas o joelho dele está, sei lá, 3 dedos do chão. Ele não pode ter se enforcado daquela forma. O que está aparentemente ali apresentado é um momento em que os militares espancaram ele foi torturado e ele morreu. A morte dele, para não ser colocado mais uma moeda ou mais um prego no caixão da ditadura, eles forjam um suicídio.
E isso, quando vem à tona, isso acaba gerando uma impopularidade ainda maior dos militares, a ponto das pressões populares chegarem dentro do Congresso e o governo militar proibir qualquer tipo de IPM, inquérito policial militar, dentro das dependências do DOI-CODE. E o então general Ednardo Dávila, que era aí, digamos assim, um dos mais temidos militares do período, ele é afastado da administração do DOI-CODE. Colocam outro no lugar, porque eles precisam também afastar toda essa impopularidade que está acontecendo. No âmbito econômico, você fala do pró-álcool. Você tem aí uma tentativa de incentivar a população brasileira a utilizar carros a álcool. Por quê? Porque como o preço do barril está muito caro, nós vamos tentar o pró-álcool. O problema é que o pró-álcool, ele não tem uma tecnologia muito boa, os motores a álcool não são muito bons. Os carros brasileiros já não eram lá grandes coisas nesse período, muito Fusca, muita Brasília, Passat, são carros antigos, que já não tinham uma tecnologia muito boa no álcool, e o brasileiro tem essa coisa de não gostar de carro a álcool. Hoje está mais tranquilo, hoje você tem GNV, hoje você tem o álcool, você tem biodiesel, diesel, óleo de mamona, gasolina, motor flex, né, que vai um pouco de um pouco de outro, mas naquela época os brasileiros ainda eram muito tradicionais. Por serem muito tradicionais, eles não concordavam aí com o carro a álcool. Então, a verdade é que o pró-álcool foi também uma grande o quê? Uma grande vergonha que os militares tiveram na tentativa de recuperação econômica. Na decadência do pró-álcool, nas crises estruturárias da abertura proposta por Geisel, a gente já está chegando nos anos 80. A gente já está chegando nos anos 80 e dentro dos anos 80 você fala de quem? De Figueiredo. Figueiredo, talvez o mais simpático dos militares, né? Ele era muito popular a nível de revistas, ele saía em muitas capas de revistas, né? Revistas de fofoca, aquelas revistas de celebridade, volta e meia estava o Figueiredo ali aparecendo. Ele continua com aquela ideia de lenta, gradual e segura, mas dentro do seu governo a gente já pode destacar alguns pontos interessantes. Você vai ter a aprovação aí do fim do AI-5. Isso daí a partir de 79, o fim do AI-5, isso dá uma confiança muito grande para que muitos exilados eles voltem e para que aqueles que estavam aqui dentro lutando comecem a gritar cada vez mais. E isso já começa a popularizar a militância sindical do ABCD paulista, né, que são aqueles metalúrgicos de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. E isso dá um ganho muito grande para que nomes como o próprio Lula, ele apareça nesses protestos sindicais. É o momento que você vai ter também a aprovação da lei da anistia, onde você passa a ter uma anistia ampla, geral e restrita. E aí a gente pode falar irrevogável. Hoje você não pode ter a condenação, ou aparentemente, atualmente, né, você ainda não está tendo a possibilidade de condenar alguém dessa época por um crime contra a humanidade, diferente de países como a Argentina e como o próprio Chile, onde eles já revogaram essas leis de anistias e muitos vovozinhos da ditadura hoje, né, antigos militares que hoje já estão aí com seus 80, alguns até 90 anos, estão sendo presos. Aqui no Brasil isso ainda não está acontecendo e a gente não sabe se isso vai acontecer. Mas é fato que a nossa lei da anistia é ampla, geral e restrita para os dois lados, tá ok? Você começa falando, então, sobre a aprovação do pluripartidarismo. Então, a Arena e o MDB, eles vão se desgarrar em vários partidos. Aí vai surgir o PT, vai surgir o PFL, a gente vai aparecer aí com o PMDB, ele aparece, né, que é o antigo MDB, você fala do PDT, você fala do PTB, diversos partidos que vão surgindo. E na medida que esses diversos partidos vão surgindo, isso vai trazendo aí já na década de 80 uma confiança maior para a população que começa a clamar por eleições diretas. As eleições de 84 para governador já seriam eleições diretas, mas a população ela queria eleições para presidente, eleições diretas, né? Surge então a emenda Dante de Oliveira dentro do Congresso. Essa emenda Dante de Oliveira é aquela emenda onde eles lançam a campanha das diretas já. Você tem aí diversos palanques, placas, manifestações, campanhas, as pessoas elas vão para as ruas. E embora embora a população tenha se mobilizado muito, a mobilização popular tenha sido extremamente grande, não foi dessa vez que eles conseguem a aprovação. A Dante de Oliveira, ela fica no papel e as próximas eleições para presidente seriam eleições como? Seriam eleições indiretas.
eleições indiretas que vence uma aliança que vai ser firmada entre o Tancredo Neves. Então, durante o contexto dessa campanha das diretas já, né, você acaba perdendo aí, ela não sendo aprovada. E as eleições para presidente, elas são indiretas, mas são eleições indiretas onde a vitória já vem quando não tem nenhum candidato militar. Não tendo nenhum candidato militar, já cria-se uma certa expectativa, embora os nomes sejam nomes já bastante tradicionais da política brasileira. Você está falando do Sarney, a gente está falando aí do Tancredo Neves, a gente está falando de diversos políticos que já há um tempo figuram na política brasileira, mas nessas eleições você acaba vencendo com uma aliança democrática, né? Uma aliança democrática que traz para presidente o Tancredo Neves e para vice-presidente o José Sarney. Esses dois candidatos compondo chapa de presidente e vice, eles acabam sendo os eleitos. E o Tancredo, um grande queridão da nação nesse momento, eles esperam a sua posse. Infelizmente, por problemas de saúde, né, um apêndice suturado e algumas histórias que até hoje elas não são bem explicadas, você tem, na madrugada de praticamente um dia ao outro, uma declaração de que o Sarney ele teria vindo a óbito, né, por um apêndice não suturado. E isso acaba gerando uma comoção muito grande na nação e, tecnicamente, um governo inconstitucional de Sarney, porque o Sarney ele era vice de Tancredo. O Tancredo ele não tinha assumido e ele veio a falecer, e o Sarney ele vai lá e assume. Tecnicamente um governo inconstitucional, mas que na prática é totalmente necessário ao Brasil. A gente não ia aguentar por mais um período com militares no poder. Então você encerra esse período de ditadura militar no Brasil colocando uma pedra final nos militares, quando o Sarney é o primeiro presidente de um período que nós vamos chamar de Nova República, que vai desde ali da década de 80, o finalzinho dos anos 80, quando ele assume, até os dias atuais, onde a gente está nesse contexto aí um pouco incerto, com a questão da Dilma, com a questão do Temer, enfim. Esse ainda é um período que nós vivemos, já é bastante atual isso, atualidades, quando você trabalha com a questão da Nova República. Tá ok, galera? Daqui a pouco a gente volta em um outro bloco, onde nós vamos falar sobre a Nova República. Meu nome é Guilherme Figa, estou trabalhando História com vocês. Obrigado.